Olá, meus amigos que acompanham o meu trabalho aqui pelo YouTube. Está começando mais um Bom Dia Mercado e neste BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 29 de dezembro. Estamos na última semana do ano, quase na virada do ano, e eu vou falar com vocês sobre um jogo que eu quero fazer da Liga de Portugal, na Liga Nossa, Primeira Liga de Portugal, e 2 jogos que eu vou fazer da Premier League. Temos alguns outros jogos adiados, principalmente aqui a Premiership na Escócia, vários jogos cancelados, né? Então teria alguma coisa para fazer aqui no Celtic. O Rangers também ia visitar o Aberdeen, mas foram cancelados. Então vamos focar nos jogos que nós temos aqui para trabalhar. Antes da virada do ano, nós temos aí praticamente um foco quase que inteiro nessa Premier League. Foi assim nos últimos anos e agora a Primeira Liga de Portugal também aparecendo nessa época do ano. Antes da gente começar, se você está chegando agora, esse é um canal sobre trade esportivo, muito prazer, meu nome é Theo. Este é um canal de trade, ele não é um canal de entradas, de tips, de palpites, de bilhetes prontos. Eu sei que tem muita gente que me acompanha que gosta muito disso. Devem ter ótimos canais espalhados por aí que vão conseguir te ajudar nisso, mas aqui eu vou tentar te dar uma análise mais embasada, porque eu trabalho com criação de cenário, eu trabalho ao vivo, eu compro e vendo momentos do jogo, isso que um trade faz, né? E se você quiser aprender um pouco mais sobre trade, eu convido você a fazer o meu curso gratuito lá no meu blog theoborges.com. Você vai ter vários módulos ali, tanto do iniciante, bem iniciante, até o avançado. Você vai aprender bastante sobre trade. Tudo que você tiver dúvida aqui sobre o que eu falar, você vai encontrar por lá, tá bom? Então, antes da gente começar também, quero te avisar sobre o primeiro jogo do dia que a gente vai falar, que é Chelsea e Brighton. Esse jogo, onde o Chelsea está com uma super cotação na Betfair de 15, a cotação normal do Chelsea é 1,40. Então, se você não tem uma conta na Betfair ainda, não tem uma conta na maior exchange do mundo, a Betfair, que é a parceira minha aqui do canal, quiser abrir, temos uma super cotação para o Chelsea vencer esse jogo contra o Brighton de 15. 1,40 para 15 é uma diferença considerável. Mas, antes de você criar sua conta por esse motivo, é preciso ver se o principal jogador do Chelsea, e aqui eu já vou adentrar na análise desse jogo, o Lukaku vai estar em campo, né? Nós tivemos algumas exibições do Chelsea, desde o jogo onde o Chelsea venceu o Watford fora de casa, e aí posteriormente ele veio vencer o Leeds United dentro de casa por 3-2. Desde aqueles 2 confrontos, o Chelsea já não estava apresentando um futebol muito legal. Isso tem uma explicação, que é a falta de um homem de referência no ataque. Afinal de contas, o Lukaku estava machucado e o Timo Werner teve algum problema ali com o Covid. Nessa última partida contra o Aston Villa, que é um adversário muito difícil, o Chelsea teve o retorno do Lukaku. E não bastou muito. Em coisa de 10 minutos, o Lukaku conseguiu um gol e depois, mais para frente, numa arrancada no finalzinho do jogo, onde o Aston Villa pressionava para empatar, o jogo estava 2-1, o Lukaku ganhou à frente do zagueiro e conseguiu cavar um pênalti, cavar modo de dizer, né? Conseguiu arrumar um pênalti que o Jorginho converteu, dando a vitória para o Chelsea de 3-1. Ou seja, a importância do Lukaku no time é vital, né? A importância de um homem de referência nesse estilo do Thomas Tuchel é vital. Então, se você está pretendendo aproveitar essa supercotação de 15, considere fazer isso caso o Lukaku esteja em campo, mas o link vai estar aqui embaixo. E caso você venha para trabalhar esse jogo também, esse 1,40 do Chelsea chama muita gente para um back, mas para eu poder buscar algum padrão de back Chelsea, a primeira coisa que tem que acontecer quando sair a escalação é o Lukaku tem que ser um homem titular. Caso o Lukaku esteja de fora, ele só vai entrar no segundo tempo, já não interessa para mim, porque o meu trabalho de back favorito, ele costuma ser sempre, quase sempre, né? Dentro do primeiro tempo. Eu procuro momentos onde o mercado vai ter estabilidade. Eu falo muito isso no meu curso, né? Tem muita gente que acha que tem, e eu já vou falar do Manchester City com essa odd baixa, tem muita gente que tem medo de odd baixa. Obviamente, quando você está falando de um cenário punter de longo prazo, talvez essas odds mais baixas possam ter ali um valor questionável. Agora, no trade, não. Quando a gente trabalha momento, indiferente se a odd do Chelsea está 1,10, 1,40, 1,50, está a 2, o que eu tenho que comprar é o momento, é o que o time está jogando. E geralmente, quando ele está muito bem em campo, o mercado ou vem a meu favor ou fica estabilizado. E é isso que eu preciso. Primeiro, o Lukaku em campo e segundo, um padrão
de muita superioridade do Chelsea. Afinal de contas, o Chelsea dentro de casa, deixa eu pegar aqui os dados do Chelsea. Eu tô com um mouse novo aqui e eu sou um cara que não sou muito da tecnologia ainda. E tem uns botõezinhos aqui do lado, de vez em quando eu encosto o dedo, ele vai para frente e para trás aqui na página. O Brighton é um time que sofre muito pouco gol fora de casa, um time que sofreu em média 1 gol por jogo fora de casa, mas também é uma equipe que marca pouco, então tem um ataque inefetivo e uma defesa efetiva, tá? Já o Chelsea dentro de casa tem um excelente ataque, é o segundo melhor ataque em casa junto com o time do Liverpool, não chega a ser o primeiro, mas é o segundo melhor ataque dentro de casa junto com o time do Liverpool. De novo o SofaScore atualizando aqui. Voltou. E a defesa do Chelsea é mais efetiva ainda do que a do Brighton. Nós temos 7 gols sofridos apenas em 9 jogos. Você vê que o Brighton tem um jogo a menos, né? Ou seja, de início, se eu fosse pensar em alguma coisa para gols, a única coisa que me chamaria para gols aqui seria o ataque do Chelsea. Não é a defesa do Brighton, não é o ataque do Brighton, não é a defesa do Chelsea, é o ataque do Chelsea. O ataque do Chelsea vai enfrentar uma boa defesa do Brighton, né? Então aqui já me tira um pouco a ideia de trabalhar gols assim em um cenário pré. Tá? Vamos dar uma olhada no histórico? Menos de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5. Isso confirma um pouco pra gente isso também. No confronto direto, o Chelsea não perde para o Brighton nos últimos 9 confrontos, né? Existe um belo tabu aqui. E é o primeiro a marcar nos últimos 8 dos 9. Essa informação pra gente é excelente para as pessoas que vêm buscar trabalhar o back Chelsea, porque a gente quer pegar o gol do Chelsea primeiro, obviamente. Tá? Venceu o primeiro tempo nos últimos 6 dos 8, isso daqui também é interessante. De maneira geral, o Chelsea não perde há 6 jogos. Acho que a última derrota foi para o West Ham, aquela falha do Mendy, né? Mas o Chelsea vem sofrendo gol de forma constante. Sofreu para o Watford, sofreu para o Leeds, sofreu contra o West Ham, sofreu contra o Aston Villa, sofreu contra o Everton dentro de casa, o Everton todo esfacelado. Então, mesmo que o ataque do Brighton não seja isso tudo, o Chelsea tem cedido gols, tá? No Brighton, menos de 2,5 nos últimos 100% dos 7 jogos. Isso é uma coisa que puxa para não trabalhar gols. E é esse tipo de informação que a gente tem. Então, inicialmente, eu venho para consultar se o Lukaku vai jogar e, se ele for jogar, tentar buscar um padrão de superioridade do Chelsea no primeiro tempo. Não venho para trabalhar gols aqui. Pode ser sim que seja um jogo que desencadeie em gols depois do primeiro, mas inicialmente o meu planejamento é apenas trabalhar a favor do Chelsea, tá bom? Desde que o Lukaku esteja em campo. O segundo jogo que a gente tem é o Brentford com o City. Aqui eu preciso confessar uma coisa para vocês. Deixa eu pegar as últimas partidas do City. Eu acho que a única partida que não me deu padrão de back trabalhando o time do City. O Newcastle ele marcou cedo demais, estou tentando lembrar na memória, tá? O Leicester eu peguei o primeiro gol. Contra o Leeds, eu acredito que eu tenha pego também o primeiro gol. E contra o Wolverhampton, eu acho que eu não peguei porque foi um padrão, não teve padrão, foi uma coisa sem leitura. Mas vem sendo constante, consegui encontrar bem no início do jogo do City uma entrada tão avassaladora que é difícil ficar de fora. Né? E aqui de novo, pode vir alguém aqui, mas o em 14 não tem valor, odd baixa não tem valor. Cara, você como trader escolher não trabalhar cotações mais baixas é uma coisa. Você afirmar que isso não tem valor é outra coisa. Um trader trabalha momento. Momento significa que, na maioria das vezes, dependendo do momento do jogo, né, pode ser no primeiro ou no segundo tempo, se eu não tenho uma agressividade do mercado, eu tenho estabilidade, pouco me importa a odd que está. Pouco me importa. Porque se o risco é grande, o resultado, a recompensa é grande. Se o risco é pequeno, a recompensa é pequena. O que vai fazer ter valor ou não é o longo prazo e não o valor da odd. Porque eu estou comprando no momento. Então eu não me importo de trabalhar o City, porque o City, dos times que tem essas microcotações, talvez seja um dos mais confiáveis, porque talvez não nos 90 minutos. Né? Dá para ver, pegar a última partida do City contra o Leicester,
Em alguns momentos o City vacilou muito. Mas no início, que é quando eu sempre busco essa... eu não entro pré-live, tá? Eu espero confirmar. Às vezes não dá tempo de pegar. Mas quando ele começa de forma avassaladora, marcando pressão, recuperando a segunda bola, infiltrando, finalizando, ele faz o escarcéu com o adversário. Cara, não tem como não estar dentro. Então é isso que eu venho buscar aqui. Não tem outra coisa para buscar. Né? Quando a gente tem um hiper favorito em campo, as odds do mercado de gols também estão muito esmagadas. Né? Então eu prefiro me focar no match odds, que é onde eu tenho um controle maior do trade. Tá? Então eu vou esperar aqui de novo um padrão de superioridade do City. É meio óbvio falar isso, né? Que eu venho para buscar back City, mas eu não vou inventar pelo em ovo aqui, eu não vou fazer lay City. Eu vou buscar um padrão para trabalhar em back City dentro da primeira etapa, não no mercado de HT, no mercado de match odds, desde que eu tenha um massacre. Eu tenho alguma coisa com esse Brentford. Eu não sei se foi um final daquele jogo que teve contra o Liverpool, que eu acho que foi 3-3, e aí a torcida cantou pra caramba, porque eu tenho muito assim, essa imagem da torcida do Liverpool cantando e tal, mas a torcida do Brentford também, que é um time que pelejou para subir para a primeira divisão, é uma torcida muito apaixonada. Então aquele final de jogo contra o Liverpool mexeu bastante comigo, e eu fico com essa imagem de que jogar contra o Brentford é difícil, e realmente pode ser, né? Mas o Brentford não é um bom mandante não. Tem 10 gols feitos e 10 gols sofridos, 3 vitórias apenas em casa, ou seja, pode ter sido apenas impressão minha. Né? O City é o segundo melhor visitante da competição, só sofreu 6 gols, marcou 19, tem 7 vitórias, um empate e uma derrota, então eu venho para buscar esse possível massacre do City no início. Tá? E o outro jogo do dia que eu venho para trabalhar é o Sporting contra o Portimonense. Né? O Sporting que vai ter agora... Toda vez, a gente tem uma trinca, praticamente, uma trinca no Campeonato Português. Tá? Os 3 times, Benfica, Sporting e Porto, eles disputam o título. O Braga, ele come ali pelas beiradas, vez ou outra. Né? O que acontece? Quando um time joga com o outro, é obrigação do time da sobra vencer. Porque é desse jeito que você vence o campeonato. Né? Porque se você... Enquanto Porto e Benfica, que vão se enfrentar amanhã, na quinta-feira. Enquanto Porto e Benfica, acho que é na quinta-feira, né? Ou na sexta. Enquanto Porto e Benfica jogam um contra o outro, um deles não vai pontuar, ou os dois vão fazer a pontuação mínima. E você que está disputando o título, obrigatoriamente tem que fazer 3 pontos. Você não pode se dar o luxo de perder 2 pontos ou 3 pontos para o Portimonense, enquanto está tendo Porto Benfica. Ou se você for o Porto, enquanto está tendo Benfica Sport. Né? Teve uma rodada passada que rolou ali Benfica Sport, o Sport venceu de 3-0, o Benfica não pontuou, o Porto foi lá e venceu. Porque é a obrigação para se vencer o campeonato. Porque são 3 equipes disputando. Você está disputando você, que é uma equipe, está disputando com outras 2. Né? Então você tem sempre que pontuar no momento que uma delas for enfrentar a outra. Então, nesse momento, como a gente tem nessa rodada Porto e Benfica, o Sporting obrigatoriamente tem que vencer o Portimonense. Isso significa que é para fazer back Sporting em 30? Não. Eu não faço. Eu estou te dando aqui um cenário. Existe uma motivação muito grande, porque se o primeiro Porto e Benfica que rolou semana passada foi pela Taça de Portugal, naquele Porto e Benfica, o Porto eliminou o Benfica pelas oitavas de final e foi para as quartas. Aquilo ali não contou para esse campeonato. Né? Mas, se tivesse contado, o Benfica já teria ficado 3 pontos atrás caso o Sporting vencesse. E aí você tem, no caso aqui, você teve, Benfica pegou o Sporting na luz. O Sporting venceu. O Porto também venceu. Ou seja, Sport e Benfica, Sport e Porto já distanciaram uma quantidade de ponto bem expressiva do Benfica. Isso faz com que o campeonato ainda esteja aberto? Sim, mas faz com que vá se afunilando cada vez mais. Então, esse cenário que eu crio para vir para cá para buscar uma motivação grande do Sport. O Sport não é um time que goleia o tempo todo. Aliás, ele quase nunca vai golear. Ele é um time que faz 1-0 e se defende muito bem, principalmente quando o Coates está em campo. Tá? O Sport tomou 5 gols até agora na competição e dentro de casa tomou 1 gol. 1. E fez 13. Não é um time que vai te dar goleada. Tá? Ele vai proporcionar para você, geralmente, um padrão de back. O Portimonense
Não é um time ruim fora de casa. Venceu 5 das 7, um aproveitamento muito bom. E tomou pouquíssimo gol. Em 7 jogos tomou 4 gols fora de casa. É difícil fazer gol no Portimonense. Mas em compensação o Sport também não é um time que faz tanto, né? Então eu não venho para trabalhar gols aqui. Eu venho para quê? De novo, para buscar uma leitura de back no time do Sporting. Eu tenho 3 situações para poder buscar. Não preciso me apavorar, não preciso fazer uma combinada com esses 3. Eu não trabalho assim. Não preciso. Se não der padrão em nenhum dos 3, eu não vou forçar a mão, né? Mas no jogo do Sporting é uma necessidade muito grande do Sport vencer. Porque imaginando que o Benfica possa jogar a vida contra o Porto, Jorge Jesus é extremamente ameaçado, e o Benfica conseguir segurar um empate, o Sport nesse momento, se vencer o Portimonense, ele abre 2 pontos de vantagem e aí você tem uma funilação grande do campeonato. Afinal de contas, em Portugal é muito difícil um grande ficar perdendo ponto o tempo inteiro. É só ver aqui que o Sporting dentro de casa, aliás, o Sporting é invicto na competição junto com o Porto e dentro de casa também não perdeu nenhuma, venceu 7 e empatou 1. Tá bom? Então é isso aqui que eu venho fazer. Lembrando, esse jogo do Chelsea contra o Brighton, uma cotação de 15. Se você não tem conta na Betfair, abre a sua conta pelo link aqui embaixo. E não esquece que a Betfair está oferecendo, a gente está gravando isso aqui, eu estou gravando dia 27, mas essa promoção é válida até o dia 31 para os R$5 por dia de graça para você utilizar lá na casa de apostas Sportbooks da Betfair. Tá? Tem um link aqui embaixo também. E se você quer aprender mais sobre trade esportivo agora nessa virada de ano, vai ter poucos jogos, theoboss.com, faça o meu curso gratuito, eu garanto, se você não gostar do conteúdo, provavelmente você não estudou ele. Beleza? Garanti, eu sou um cara perfeccionista, isso aí eu te garanto, qualidade vai ter. Valeu, pessoal, a gente se vê amanhã. Um abraço.